Olá, leitores e leitoras! Hoje eu estou aqui para falar de um livro que realmente dá medo. Sim, se você está buscando uma história de terror ou histórias de terror, acredite, esse livro realmente dá medo. E é o livro Halloween, da editora Coerência. Ele é um livro de contos, então todos os escritores estão aqui. E hoje nós vamos falar sobre este livro. Vamos começar pelo simples fato de que esse livro sim dá medo. Um livro que realmente dá medo. E olha que antes desse aqui eu tava lendo A Casa dos Espíritos e foi uma experiência ruim. Então eu precisava de alguma coisa que fosse realmente assustadora. E teve uma noite que eu estava lendo ele que eu cheguei a parar de lê-lo porque eu estava com medo, sim, da própria sombra. Sabe, quando você pensa, eu tenho que ir no banheiro, mas ai... Né? Aí você dá uma olhadinha nas sombras e fala, eu tenho que ir no banheiro. Ui, será que tem alguma coisa dentro desse banheiro? Os contos aqui nesse livro, eles na verdade ocorrem em locais bem específicos e tudo. Não são contos assim, bem espirituais, que é aquela coisa que, digamos assim, que na nossa mente poderia acontecer em qualquer lugar. São contos localizados e eles acontecem na noite de Halloween. Então... tipo, não era pra estar sentindo tanto medo, mas eu senti bastante medo. E por isso eu estou aqui pra indicar esse livro. Por quê? Porque se é pra ser um livro de terror, tem que dar medo. Se não dá medo, não é um livro de terror. Esse livro é um livro bem fininho. Ele tem um total de 158 páginas apenas. E assim, as páginas elas são grossinhas, sabe? Elas são bem amareladas. É uma leitura bem fluida, mas é uma leitura que não é tão fluida porque dá medo. Então a gente dá umas paradinhas durante o livro. E tem umas histórias aqui que, olha, eu vou falar pra vocês. É de dar um terror mesmo. E aqui tem o sumário. São um total de 10 histórias e aí tem uma apresentação, né, do livro, tudo, então são 11 no total. E esse livro aqui, ele é do ano de 2018, eu comprei ele em outubro, porque eu ia ler, né, outubro, coisas de terror e tal, mas aí eu acabei não lendo porque eu fiquei um pouquinho chateada. Quando eu comprei esse livro aqui, pelo fato dele ter uma jacket aqui, eu achei que ele era um livro de capa dura, e aí o preço eu achei, para um livro de capa dura, ok. Mas quando ele chegou, ele era um livro de capa mole. E aí eu... capa mole. Capa comum. E aí eu fiquei, tipo, meio chateada, assim. Porque eu falei, putz, paguei caro pra caramba nesse livrinho. E aí eu fiquei um pouco chateada, mas eu deixei ele lá na estante, ele acabou ficando. E como eu tava lendo um livro de terror que era muito ruim, eu precisava de um livro que desse uma rebatida, que fosse terror de verdade. Aí eu falei, vou ler esse aqui mesmo, né? Vai que cola. Tem várias histórias aqui, mas eu acho que é que me deixou... mais, sei lá, tem muita história aqui, gente, sério, mas eu acho que a Exantaio foi uma, Exantaio mesmo, não tô falando errado, foi uma que eu fiquei bem mexida, assim, a Exantaio, e ele aparece de noite. Foram duas histórias, assim, que pra mim assim, tiveram... me afetaram de alguma forma. Então, tem uma história chamada Milho, outra Exantaio, Sob o Olhar dos Anjos. Ele aparece de noite, Luzes Negras, A Vida Secreta de Rude e Amélia. Esse aqui foi o mais nojento, sério. Esse aqui foi de dar um rebu no estômago, assim. Sei lá. Tem o Redemoinho do Diabo, A Noite de Halloween, Baile de Halloween e Falso Exorcismo. Então, são essas as histórias aqui. E Falso Exorcismo eu acho que é a menorzinha. Uma parte legal desse livro é que cada conto desse livro termina com uma ilustração. E cada começo de conto... não sei se vocês lembram antigamente quando a gente ia em velório, ia em cemitério, ia em enterro, qualquer coisa assim. Eles davam uns panfletinhos assim, que dentro do panfletinho tinha uma bolinha com o rosto da pessoa que morreu, aí data de nascimento, data de falecimento, algumas coisinhas escritas assim. Era como se fosse uma lembrancinha de velório, e isso era uma coisa muito esquisita, porque eu nunca entendi muito bem pra que aquilo funcionava, sabe? Tipo, sei lá, quem que vai ter uma lembrancinha de morto em casa? Mas existia isso aí, eu me lembro. E assim, durante aquela época eles usavam pra isso. Nesse livro aqui eles usaram pra colocar o autor, né? Mais ou menos no mesmo formatinho, né? Redondinho aqui, daí o nome. Aí aqui vai as informações sobre quem escreveu o conto, mais todas as redes sociais da pessoa.
E aí, se você quiser ver outras coisas, aí tem outras obras, né, do autor aqui e tudo. E aí, começa ali, né, o títulozinho e vai, a história vai se desenvolvendo. Os espaçamentos são bons e a letra é grande, mesmo sendo um livro bem pequenininho. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma... Ó, essa daqui, tá vendo? É uma das ilustrações desse livro. E tem uma outra aqui que eu também gostei bastante, que é uma de bonequinha, que eu achei coisa mais fofa. Essas ilustrações, elas dão tanto medo quanto... Aqui, ó. Tanto medo quanto as histórias, assim. Eu achei muito bem feitas. Todas têm realmente a ver com a história e elas são bem... Tipo, algumas são até meio pesadas, assim. Mas eu gostei de todas as histórias. Eu achei que todas as histórias dão um pouco de medo. Aquelas duas foram as que mais me deixaram assim. Mas, assim... Gente, eu super recomendo. Se você quer um... Ai, vou mostrar outra aqui, ó. Se você quer um livro de terror, se você quer um livro pra sentir medo, eu recomendo esse livro. Eu acho que é uma leitura bem interessante. É um livro que realmente faz você sentir medo. É da editora Coerência. E a ideia aqui é Histórias ao Redor da Fogueira. Então, né, as histórias são curtinhas e tudo, mas são muito boas. E é isso. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.